gente ouve muitas coisas, a gente vê muitas coisas e às vezes a gente fica sem compreender. Então, quando a gente dá espaço para o Espírito Santo nos ensinar, conforme está escrito nas Escrituras, irmãos, algumas coisas vão ficando mais claras para nós, dentro de nós, no nosso entendimento, no nosso espírito, e a gente vai fazendo com mais liberdade o que é necessário ser feito para o reino. Amém? Por quê? Porque quando o conhecimento chega, nós somos livres. Livres de amarras, livres de coisas que nós vimos, ou vivemos, ou ouvimos, e que nós não concordávamos. Às vezes por falta de entendimento, e às vezes porque eram coisas mesmo que não eram coerentes com a palavra. Amém, irmãos? Então, quero deixar os irmãos também bem disponíveis para tirar dúvidas comigo, com o presbítero Narciso, com os pastores, caso tenham essa necessidade, porque o tema ofertas e dízimos, eles às vezes deixam as pessoas um pouco mais ressabiadas, irmãos. Amém? Esses dois capítulos de Paulo, aqui da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8 e 9, não são capítulos onde a gente vai estar tratando sobre dízimo, irmãos. Amém? O estudo que nós fizemos sobre dízimo ficou um estudo bem claro, ficou um estudo bem bacana, está lá no capítulo 16 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que foi um estudo ministrado com muita diligência e com muita seriedade pelo presbítero Narciso. Então, semana passada eu falei para os irmãos, dá uma chegadinha lá, dá uma olhada nesse vídeo, nesse estudo, medita segundo o que foi ensinado diante de Deus. E nesses dois capítulos eu vou estar falando mais sobre oferta, porque é sobre o que os dois capítulos falam. Mas, irmãos, os princípios utilizados aqui por Paulo para as ofertas são os mesmos princípios utilizados para o dízimo. Amém? Nós precisamos entender que Deus deixou para nós as Escrituras para que esses conhecimentos fossem aplicados em qualquer tempo, irmãos, e para qualquer igreja. São princípios universais. São ensinamentos que são para qualquer igreja, para qualquer tempo. Então, quando a gente fala de oferta ou fala de dízimo, pouquíssima coisa muda. Por exemplo, no caso da oferta, é necessário que a gente sim tenha um coração livre para ofertar sempre que nós somos tocados pelo Espírito Santo de Deus. Mas é difícil do princípio da regularidade do dízimo, irmãos. Porque o dízimo, a gente, conforme o presbítero ensinou, é algo que a gente separa para que haja um funcionamento coerente das igrejas, amém? É como a gente mantém o corpo funcionando, as atividades eclesiais acontecendo. Então, são coisas separadas, mas os princípios, irmãos, da generosidade, da proporcionalidade, que são princípios que eu vou citar hoje, eles valem tanto para ofertas quanto para dízimos. Então, que a gente medite nos nossos corações, conforme o conhecimento vai chegando, para que a gente também compreenda se nós estamos fazendo o nosso melhor, se a gente está fazendo mais do que deveria, se nós estamos agindo com generosidade. Amém? Que o Espírito Santo tem liberdade em nós. Hoje nós vamos meditar do versículo 6, no estudo passado foi até o versículo 7, mas eu vou voltar um pouquinho para a gente ter esse contexto. Eu vou do versículo 6 até o versículo 15. Amém? Vou fazer como eu sempre faço, vou ler tudo e depois nós vamos vir parte a parte. Mas antes, vou relembrar os irmãos aqui que Paulo pede aos coríntios que se animem em fazer uma coleta para os irmãos da Judéia, porque os irmãos da Judéia estavam passando por um tempo de escassez, estava acontecendo uma grande fome lá, irmãos, e os crentes de lá estavam precisando muito da ajuda. E a igreja de Corinto, um ano antes, já tinha se oferecido para fazer essa ajuda. Era uma igreja sólida financeiramente. E aí eu não falo exatamente da igreja, irmãos. O pessoal de Corinto, que era uma cidade que tinha muitos portos, era uma cidade muito comercial, tinha muita gente com muitas condições e muita gente dentro da igreja, inclusive. Então não era uma igreja que naquele momento estava passando por escassez, muito pelo contrário, estava com condições de ajudar a outros. Então tinha ficado acertado que essa igreja faria uma coleta e um ano depois, que é quando Paulo está escrevendo essa carta, essa coleta ainda não havia sido completada. Ela foi iniciada, mas ainda não havia sido completada. As igrejas da Galácia e as igrejas da Macedônia já haviam contribuído. A igreja de Antioquia já tinha feito uma oferta. As igrejas da Macedônia, conforme nós vimos nos primeiros versículos, a igreja de Tessalônica, a igreja de Filipos, a igreja de Bereia, elas se motivaram, elas estavam tão felizes, irmãos, com o que Deus estava fazendo ali. Como Deus estava operando, mesmo em meio a tantas perseguições, a tantas tribulações, aquelas igrejas estavam tão felizes com o que Deus estava operando, que elas vieram pedir a Paulo, deixa a gente ajudar, deixa a gente contribuir.
Então, as igrejas da Macedônia já tinham ali feito uma coleta também, mesmo sendo igrejas necessitadas, aí sim, eram igrejas mais pobres, mais carentes, mas mesmo ali sendo um grupo limitado financeiramente, limitado em posses, eles fizeram, irmãos, uma oferta que surpreendeu a Paulo e deixou Paulo muito motivado, deixou Paulo muito feliz. E aí nós vamos ver nesses versículos aqui que Paulo fala: Tito, aproveita, Tito, esse exemplo, aproveita essa oportunidade aí que as igrejas da Macedônia foram derramadas em graça nos corações e foram tocadas a contribuir, estavam vendo a contribuição como um privilégio, e vai lá, incentiva os irmãos de Corinto a completarem aquela oferta. Amém? E dentre essas coisas, né, esses conceitos que nós estudamos do versículo 1 até o 7, até o 6, eu gostaria de recordar com os irmãos algumas coisas para que a gente dê continuidade corretamente aqui hoje ao capítulo 8. Nós vimos do versículo 1 ao 6. Contribuir é uma graça dada da parte de Deus, como estava no versículo 1. É um privilégio, irmãos. Poder contribuir para o reino, para os irmãos, para os crentes, é um privilégio. Mas é mais do que isso, é um favor que Deus nos concede, irmãos. É um favor. Porque nós, enquanto homens, enquanto carne, a gente acha que não pode. Mas quando o coração é tocado e você consegue fazer essa doação, você entende que foi a graça do Senhor que operou ali naquela circunstância. Amém? Contribuir não depende de dos recursos que a gente tem. Depende sim da generosidade. Porque Deus não olha o que você dá, Deus olha nem o quanto você dá, Deus olha como foi dado. Amém, irmãos? Então não depende de posses. Depende sim da resposta que você quer dar ao amor de Deus pela sua vida, por aquilo que Ele tem feito por você. Depende de generosidade. E outra coisa que para nós ficou muito clara aí nos versículos 5 e 6, que eles falam que antes deles darem a Paulo, eles se deram a Deus. Então eles se consagraram, tudo que eles tinham, irmãos, eles consagraram a Deus em gratidão. Eles falaram: olha, nós somos tão gratos por tudo que Deus tem nos dado, por tudo que Deus tem provido. Ainda que aos olhos humanos seja pouco, mas nós estamos tão supridos espiritualmente, nós estamos nos sentindo tão abençoados, que nós consagramos tudo isso a Deus. E vamos separar o que é possível para mandar. Então eles primeiro se consagraram a Deus para depois contribuírem com essa coleta que Paulo estava fazendo. Então, para nós ficou muito claro que a contribuição está muito relacionada à consagração, a você entender que nada é nosso. Tudo foi Deus que permitiu que chegasse nas nossas mãos, irmãos. Então, nada mais justo que a gente retribua ao reino aquilo que Deus tem feito por nós. Amém? E aí, nesses próximos seguintes, Paulo vai realmente estar encorajando Tito a encorajar a igreja de Corinto, né? Ele que vai levar essa carta, para que os irmãos possam se sentir também motivados a completar essa coleta. Uma observação aqui, irmãos. Apesar dos ensinamentos de Paulo, nesses 2 capítulos, serem dados à igreja de Corinto, é preciso a gente estar compreendendo que esses ensinamentos são para nós e para esse tempo também. Amém? Tudo que é ensinado na Bíblia tem validade universal e tem também autoridade sobre nós, porque tudo que foi escrito, irmãos, tudo que está aqui foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então serve para o seu povo, a qualquer tempo serve para a igreja. Amém? Aleluia! Outra coisa, a respeito dos princípios que nós vimos aqui nesses 2 capítulos e que também foi ministrado lá em primeira carta aos Coríntios, no capítulo 16, diz respeito à proporcionalidade, à regularidade, à generosidade e à voluntariedade. Tá bom? Então, são ofertas que são proporcionais ao que a gente recebe, que dependem da nossa generosidade e que são voluntárias, como nós vamos ver hoje. Só a questão da regularidade, que realmente a gente acaba aplicando muito mais a questão do dízimo. Amém? É isso, irmãos. Então, acho que agora nós podemos sim entrar nos versículos de hoje. Acho que eu fiz uma boa menção aí do que já foi estudado para a gente dar continuidade. Então, agora sim eu vou ler do versículo 6 até o 15. Vamos lá? Capítulo 8, segunda carta de Paulo aos Coríntios, versículo 6. De tal maneira que pedimos a Tito que, assim como já havia começado semelhantemente, completasse essa expressão de graça da vossa parte. Todavia,
Assim como tens transbordado em tudo, em fé, em palavra, em conhecimento, em toda dedicação e no amor que temos despertado em vós, vede que igualmente transbordeis nesse privilégio de contribuir. Não vos digo isso com quem dá ordens, mas para provar a sinceridade do vosso amor, mediante a comparação com a dedicação de outros. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, tornou-se pobre por vossa causa, para que fosseis enriquecidos por sua pobreza. Portanto, esse é o meu conselho. Convém que façais vossas contribuições, já que desde o ano passado fostes os primeiros, não somente a contribuir, mas também a sugerir este plano de cooperação. Agora, pois, completai a obra, a fim de que a forte disposição de realizá-la seja igualada ao zelo em concluí-la, de acordo com os bens que possuís. Porque se existe disposição, isso é aceitável, conforme o que alguém possui, e não segundo o que não tem. Entretanto, nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto sejais sobrecarregados, mas que haja justo equilíbrio. No presente momento, a vossa fartura suprirá a grande necessidade deles, para que, de igual modo, a abundância deles venha a suprir a vossa privação e assim haja igualdade. Como está escrito, quem muito havia colhido não o fez em excesso, para que nada faltasse a quem pouco recolhera. Amém? Irmãos, Deus é muito bom, porque Deus nos ensina nas coisas mais simples. Amém? E o compartilhar, irmãos, ele precisa ser algo natural da nossa natureza cristã. Amém? Então que o Senhor realmente nos ensine e que Ele vai nos transformando na medida dos nossos estudos. Aleluia. Então nos versículos 6 e 7 nós vemos essa questão da proporcionalidade, esse princípio da proporcionalidade. A nossa generosidade tem que ser proporcional à nossa fé e ao nosso conhecimento. Como que nós chegamos a essa conclusão? No versículo 6, a gente vê que, encorajado ali pelo exemplo das igrejas da Macedônia, Paulo pede a Tito que ajude a igreja de Corinto a completar a oferta que já havia sido iniciada. E no versículo 7, ele encoraja os coríntios, ele relembra de tudo aquilo que eles têm tido sobrando, do que eles têm transbordado. Vamos ver novamente o versículo 7. Todavia, assim como tendes transbordado em tudo, em fé, em palavra, em conhecimento, em toda dedicação e no amor que temos despertado em vós, vede que igualmente transbordei nesse privilégio de contribuir. Porque, irmãos, como eu falei para os irmãos hoje já, era uma igreja que também era uma igreja suprida financeiramente. Então, se eles estavam transbordando em tudo, também estavam bem financeiramente, então, que eles transbordassem nesse privilégio de contribuir, de repartir, já que eles estavam recebendo tanto da parte de Deus. Amém? O argumento de Paulo é, na medida da compreensão, do entendimento que se tem dos princípios cristãos e do amor dedicado por Deus a nós devemos agir com coerência na generosidade, mudar. Então é muito importante, irmãos, que a gente vá entendendo que Deus tem nos dado. Então, se Deus tem nos dado muito conhecimento, vamos compartilhar o conhecimento. Se Deus tem derramado generosidade em nossos corações, vamos ser generosos, irmãos. Paulo, aquela igreja de Corinto era uma igreja que recebeu muitos dons. Então, Paulo está ensinando aqui o repartir mesmo, o suprir a outros. Mas ele estava muito preocupado com essa questão dessa oferta que tinha sido iniciada e não tinha sido completada. Como eu falei na semana passada, havia ali um fermento que estava sendo levado para aquela igreja, de falsos apóstolos, de falsos mestres, de mestres judaizantes, que estavam ali tentando turbar o coração daqueles crentes, daqueles cristãos, de que aquela oferta não era exatamente para a igreja de Jerusalém, que aquela oferta era para Paulo, que era Paulo ali tentando de alguma forma usurpar algo daquela igreja, irmãos. Então, compreende-se que, por conta disso tudo que estava acontecendo, pelo histórico dessa carta, que a carta anterior, que tinha sido a carta severa, Paulo precisou fazer uma série de exortações àquela igreja para que eles se despertassem. Então, a gente entende que a igreja estava passando por alguns problemas e um deles era nessa questão do dar, do contribuir. Então, Paulo está falando com eles aqui, olha, vocês têm sido tão abençoados e tem chegado conhecimento para vocês. Então, na medida do que chega conhecimento, a gente precisa compreender que se vocês forem ensinados nisso, o Senhor irá cobrar nisso também. Então é algo que precisa ser liberado da parte de vocês.
essa questão do ser generoso. Não sei se os irmãos lembram, mas na semana passada eu falei que do grego, a tradução de generosidade é singeleza de coração. É algo que parte de lá de dentro. Amém? É o verdadeiro amor, onde você entende a necessidade do outro e você faz não porque você é bonzinho, irmãos. Você faz porque é preciso fazer. O verdadeiro amor é a ação. É fazer aquilo que é necessário ser feito na hora correta. Eu estava ouvindo uma palavra hoje, irmãos, e a palavra falava assim, o pastor falava assim, que eu sou, enquanto cristão, eu tenho o dever de amar a todos. A todos. Eu não sou obrigada a gostar de todos, mas amar a todos. Aí ele explicou que por que eu não sou obrigada a gostar de todos? Porque gostar diz respeito a ter afinidade, a você conviver, a você estar perto. Então você não é obrigada a conviver com todo mundo, você não é obrigada a botar todo mundo na sua casa, ser amigo de todo mundo, partilhar suas intimidades com todo mundo, irmãos. Mas enquanto cristãos, nós somos chamados a andar em amor. E uma das atitudes do cristão que anda em amor é a generosidade. É o suprir o outro no momento que ele tem essa necessidade. Estar atento. Não ficar esperando que o outro faça. Você dar o primeiro passo e fazer. Amém? Glórias a Deus. Deus havia transbordado em dons espirituais naquela igreja. E Paulo ensinara que generosidade também deveria ser transbordante. Assim como os dons, a generosidade também deveria transbordar ali. Nos versículos 8 e 9, Paulo traz o exemplo de Cristo, que se tornou pobre para que pudéssemos ter acessos às riquezas da glória de Deus. Então, irmãos, ele traz o exemplo maior de doação, o exemplo maior de amor que ele poderia citar, que foi a entrega de Jesus por nós. Nossa generosidade deve ser motivada pelo exemplo de Cristo. E aí diz assim no versículo 8. Não vos digo isso com quem dá ordens. Ou seja, ele não está falando, como ele falou no versículo 7, que vocês transbordaram nisso, vocês transbordaram naquilo, vocês também precisam transbordar no contribuir, no privilégio de contribuir. E logo ele completa, irmãos, isso é precioso para nós. Versículo 8, não vos digo isso com quem dá ordens, mas para provar a sinceridade do vosso amor, mediante a comparação com a dedicação de outros. Paulo não quis estabelecer um mandamento, a generosidade, irmãos, porque ela tem que brotar dos corações. Ele não quis usar sua autoridade de apóstolo para obrigar os coríntios a contribuírem ou para que isso ficasse como obrigação para nós nesse tempo. Amém? Ele queria que fosse voluntário e não compulsório. Então, Paulo está dizendo aqui, já está deixando claro que não é um mandamento, não é obrigação você ter que ofertar. Tem que brotar do seu coração. Tem que ser algo que, por você entender o amor de Deus, o favor de Deus sobre a sua vida, você também vai agir com amor e com generosidade pela vida do outro. Irmãos, é gratidão, é compaixão, sabe? À medida em que você é grata a Deus por todas as coisas, irmão, você precisa estar caçando o que você faz para retribuir esse amor. E muitas vezes é cumprir mandamentos bíblicos como o de estar atento aos órfãos, às viúvas, aos necessitados. Ah, irmã, você acabou de falar que não era obrigado a ofertar. Não, não é, mas a palavra diz que nós devemos estar atentos aos pobres, aos necessitados, aos órfãos e às viúvas, irmãos. Quantos necessitados não tem nesse tempo, irmãos? De pandemia, quantos não ficaram desempregados? Quantos não estão carentes aí de um auxílio? E como nós vimos no estudo passado, irmãos, graça. É você ter a certeza que se do pouco você consegue tirar um pouco para dar, você tem fé de que não vai faltar. Porque quem nos supre é o Senhor. Aleluia, aleluia. A oferta voluntária era uma oportunidade para a igreja de Corinto demonstrar a sinceridade do amor daquela igreja, não apenas por Paulo, irmãos, porque ele que estava pedindo mesmo, mas também pelos irmãos da Judeia. Amém? Era uma forma deles demonstrarem que eles estavam entendendo o que era esse amor cristão. Que você faz porque você pode, porque naquele tempo ali é necessário, então se está sendo demandado isso, que você vai fazer. Então ele contava com essa oferta voluntária como uma prova mesmo do amor, da sinceridade do amor que eles diziam ter por Paulo e também pelos irmãos cristãos espalhados ali naquele tempo. A oferta voluntária é uma forma de demonstrar o amor pelo corpo de Cristo, pelo próximo, mas
principalmente por Jesus. Aí o versículo 9 traz a obra de Cristo por nós como exemplo principal de doação. Então diz assim o versículo 9: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, tornou-se pobre por vossa causa, para que fosseis enriquecidos por sua pobreza. Jesus, sendo Deus, abriu mão da sua glória, assumiu a natureza humana, e na condição humana sofreu, foi rejeitado, foi traído, foi humilhado, foi preso, foi acusado injustamente, foi julgado injustamente, foi chicoteado, foi esbofeteado, foi torturado, irmãos, foi morto numa cruz, que era a morte mais terrível e mais vergonhosa que existia naquele tempo. Foi sepultado e assim permaneceu por 3 dias. Porque quando a gente olha a obra da salvação e a gente vê que nós recebemos grandes riquezas espirituais, se nós somos abençoados espiritualmente, se nós temos direito à eternidade, é graça ao despojo de Cristo de quem Ele era. Sendo Deus, não usou por usurpação o ser igual a Deus, como nós vamos estudar lá na carta aos Filipenses, irmãos. Então, irmãos, todas as vezes que a gente achar que está difícil a gente abrir mão de algo em favor de outros, vamos entender que Deus, Jesus sendo Deus, abriu mão da sua condição divina para ser como nós. Para ser pó como nós, irmãos. Para sofrer dores, passar por tudo que Ele passou aqui nessa terra e ainda ter esse tempo de sofrimento até o Calvário. Então, Ele precisa ser o nosso maior exemplo de se fez pobre para que nós fôssemos ricos. E quando Ele diz isso, Ele se esvaziou da condição de Deus, se tornou homem para que nós pudéssemos receber as riquezas da glória, a salvação, a oportunidade de, em algum momento, estarmos ali diante do Pai, junto com Jesus, ressuscitado. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Jesus fez tudo isso por amor a nós, porque pela sua doação, pela sua oferta, pela sua pobreza, nos tornou ricos, herdeiros de Deus e da vida eterna. O seu sacrifício é que nos concedeu a salvação. Devemos aprender por meio de Cristo a doação em favor de outros. Muitas vezes a oferta pode representar um sacrifício, irmãos. É mais fácil dar o que sobra. Amém? Por isso Deus não vê quantidade. Deus vê o coração. Porque, irmão, se a gente vai lá e dá só o que sobra, e aí eu usei o exemplo da viúva pobre no estudo passado. Amém, irmãos? Vai ajudar, a sua oferta vai ajudar, amém? Mas a verdadeira doação, a verdadeira generosidade é aquela que vai além, onde há um compartilhar que você percebe claramente que você não precisou só usar o homem, a natureza humana. Ah, eu tô sobrando, eu vou dar porque eu sou boazinha. Mas não, você precisou tocar ali. De algum momento houve um sacrifício para você se desprender daquilo e passar para o próximo. Por isso que Deus vê o coração. Porque nós precisamos entender aonde o nosso coração está. Se está nas coisas, se está nas pessoas, se está nas riquezas ou se está em Deus. Porque o problema, irmãos, e a gente ouve muitas vezes isso, né? O problema não é a gente ter dinheiro. O problema é o dinheiro nos ter. E nós estarmos presos à condição de ter esse dinheiro, de ter essas posses. Então, irmãos, nada é nosso. E mais, se nós morrermos hoje, fica tudo aqui, irmãos. Nada vai para o túmulo. Amém? Então, irmãos, não é simples, porque a nossa natureza adâmica, ela é apegada às coisas dessa terra. Ela é apegada às coisas desse mundo. É apegada a pessoas. Irmãos, quantos de nós não temos um amor ao animal, que quando o animal morre a gente quase adoece junto? Amém? E não estou dizendo que está errado a gente cuidar bem dos animais, a gente ter amor aos animais, não, irmãos. Nem as pessoas. E nem valorizar e tratar com diligência as coisas que a gente tem. Vamos colocar cada coisa no seu lugar. Cada coisa no seu lugar e Deus acima de todas as coisas. Primeiro mandamento. Amar a Deus acima de todas as coisas. Então, se você olha para tudo hoje, você se veria sem tudo isso por amor a Deus?
e amar ao próximo como a si mesmo. Então, quando você faz essa troca, essa empatia, você se coloca no lugar do outro e você fala, nossa, se eu estivesse nessa condição, eu gostaria de receber essa ajuda. E aí você vai e faz, irmãos. Então, o que a gente precisa estar atento hoje? É em colocar o nosso coração no lugar certo. Colocar o nosso coração à disposição da vontade do Senhor. Entender o que é o amor sacrificial. Entender o que é o amor ágape. Entender o que é a generosidade. Porque a partir da generosidade eu compreendo a proporcionalidade. Que é dar segundo aquilo que eu tenho. Aí, a partir disso aí, eu vou entender a necessidade da regularidade. Porque as igrejas precisam continuar funcionando. Amém? Daí, eu vou entender também o princípio da voluntariedade. Porque eu não preciso esperar ninguém me pedir. O Espírito me tocou, irmãos. Eu olhei para aquela situação, eu vou lá, me ofereço e faço. E nem precisa ficar mostrando não, irmãos. Como a palavra diz, a mão direita não precisa ver o que a esquerda fez ou alguma coisa do tipo, irmãos. Me perdoem se eu não diz como está exatamente escrito. Mas aquilo que você faz entre você e Deus. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Então, mais uma vez, muitas vezes a oferta pode representar um sacrifício. Por isso, Deus não vê quantidade, vê o coração. Versículos 10 e 11. Aleluia. Portanto, esse é o meu conselho. Convém que façais vossas contribuições, já que desde o ano passado fostes os primeiros, não somente a contribuir, mas também a sugerir este plano de cooperação. Agora, pois, completais a obra, a fim de que a forte disposição de realizá-la seja igualada ao zelo em concluí-la, de acordo com os bens que possuís. Amém? Então, Paulo diz aqui de forma clara que apenas a intenção de dar não é suficiente, irmãos. Ele está pedindo para que seja concluído essa oferta que já havia sido proposta. Inclusive, eles fizeram um plano, como está aqui no versículo 10, eles sugeriram esse plano de cooperação. Amém? Então, se houve um comprometimento, se houve uma decisão voluntária em contribuir, ela deveria ser completada. Porque a gente precisa compreender que essa bondade que aparece às vezes no nosso coração, irmãos, ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então Paulo fala, olha, se em algum momento vocês perceberam que era necessário fazer, se vocês foram tocados nessa parte, contribuam. Só vocês dizerem que vão fazer não é suficiente. Amém? Então ele tá deixando claro aqui, ó. É um conselho. Convém que façais, já que vocês foram primeiros a começar, também a dizer que iriam fazer. Então, completem aquilo que vocês começaram. Amém, irmãos? Às vezes a gente empenha a nossa palavra com alguma campanha que é feita, com alguma coisa que acontece, para ajudar determinado grupo, ou para ajudar mesmo numa obra que vai acontecer, ou para abrir uma igreja missionária em algum lugar. E às vezes, irmãos, você empenha a sua palavra nisso, e muitas vezes as pessoas ficam contando com aquilo. Amém? Então, se você empenha a sua palavra, irmãos, em contribuir com alguém, em fazer por alguém, e às vezes o coração está recebendo agora uma ministração do Espírito Santo sobre algo que você disse que ia fazer e não fez. Irmão, se você se propôs, complete. Amém? O Senhor se alegra. E Ele retribui na medida da sua bondade, não na medida da bondade humana. Amém? Versículos 12 a 15. Devemos contribuir de acordo com as nossas posses. Então, aqui a gente vai falar mais um pouquinho dessa questão da proporcionalidade. Tá certo? Eu vou ler tudo e aí a gente vem meditando aqui nos versículos, do 12 ao 15. Porque se existe disposição, isso é aceitável conforme o que alguém possui, e não segundo o que ele não tem. Entretanto, nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto sejam sobrecarregados, mas que haja justo equilíbrio. No presente momento, a vossa fartura suprirá a grande necessidade deles, para que, de igual modo, a abundância deles venha a suprir a vossa privação e assim haja igualdade. Como está escrito, quem muito havia colhido não fez em excesso, para que nada faltasse a quem pouco recolhera. Irmãos, Deus não quer que a gente dê o que a gente não tem, mas deseja que a doação seja proporcional às nossas condições, ao que nós estamos recebendo da parte de Deus. Amém? Está muito claro isso aqui, irmãos.
E aí a gente vai entendendo porque alguns irmãos às vezes se sentem constrangidos ou se sentem com restrições na questão do contribuir, porque às vezes não deixaram claro esse princípio da proporcionalidade, de você dar segundo as suas posses, irmãos. Às vezes a oferta não é voluntária, ela é compulsória, irmãos. E tudo aquilo que não concorda com a palavra arranha dentro daqueles que têm o Espírito Santo de Deus. Amém? Então isso é um ensinamento, é necessário que seja proporcional às nossas condições, ao que Deus tem nos dado. Irmã, mas eu senti no meu coração, foi algo voluntário de fazer, de dar algo além. Como eu disse semana passada, irmãos, Deus trata com cada um de uma forma diferente. E às vezes Deus está querendo sim provar seu coração. Se não foi algo que foi ministrado sobre você, algo que foi ali colocado na sua cabeça, que tenha mudado uma forma de você pensar, porque foi martelado daquela forma, irmãos. Se foi o próprio Espírito Santo que falou ao seu coração, irmão, se o Espírito Santo está falando, siga. Amém? Às vezes Deus tem algo muito grande para derramar sobre a sua vida e Ele está querendo provar seu coração. Então Deus trata com cada um de uma forma, mas o princípio universal sobre o qual eu falei há pouco é que Deus espera que é o que está escrito aqui, ó. Porque, versículo 12, se existe disposição, isso é aceitável conforme o que alguém possui e não segundo o que não tem. Porque a intenção não era deixar os pobres ou necessitados, irmãos, para poder suprirem lá os crentes lá de Jerusalém. Mas era importante que houvesse um equilíbrio na doação. Porque ele fala aqui no versículo 13, nosso desejo não é que outros sejam aliviados, né, que a igreja de Jerusalém seja aliviada, enquanto vocês sejam sobrecarregados. Mas que haja um justo equilíbrio. Aí está o favor do Senhor, a graça do Senhor. Você entende que aquele tanto ali que você vai retirar é algo que pode até deixar as coisas mais justas, mas não vai faltar para você. Amém? Aleluia, porque esse favor do Senhor, ele vem e ele faz com que as coisas deem certo. Aí que está a generosidade. Não, isso aqui eu vou tirar, eu vou às vezes até ficar com um pouco menos aqui, vou precisar repartir de uma forma diferente, mas não vai faltar não. Amém? E Deus não deixa faltar. Aleluia. Paulo propõe igualdade. Cada um supre o outro no tempo da adversidade, para que a ajuda seja mútua e no tempo e de acordo com a condição de cada um. Então, Paulo não estava ali profetizando que aquela igreja ia passar uma escassez, mas estava dizendo, olha, nesse tempo agora é a igreja de Jerusalém que está precisando, irmãos. Quem sabe em outro tempo não vai ser a igreja de Jerusalém que vai estar suprida e vai poder estar ajudando a outros, inclusive a vocês mesmos. Tá? Então ele deixa isso claro, tá bom? Que essa igualdade é que eu ajudo meu irmão e no tempo, se eu precisar, meu irmão vai me ajudar também. E às vezes, irmãos, eu ajudo gente aqui e já nem sei mais de como ficou, e lá na frente eu recebo a ajuda de alguém que eu nem esperava. É assim que funciona no universo cristão. Esse amor de Deus que se derrama sobre nós e sobre os corações, Deus levanta assim em todos os tempos pessoas para suprir os necessitados. Só precisa encontrar corações disponíveis. Amém? Aqui, irmãos, no versículo 15, esse versículo está fazendo referência ao capítulo 16 de Êxodo, no versículo 19, onde ali está falando sobre o maná que descia no deserto para alimentar o povo de Deus diariamente. Então, se os irmãos tiverem um pouco mais de curiosidade, os irmãos podem voltar lá em Êxodo, no capítulo 16. Esse versículo 15 aqui da segunda carta de Paulo aos Coríntios, aqui no capítulo 8, está fazendo menção a essa passagem lá, Êxodo 16, versículo 19, tá bom? O que está dizendo lá? Está dizendo que a ordenança do Senhor era que cada um recolhesse um gomer, que era equivalente a 2 litros de maná. E algumas famílias recolhiam mais porque eram mais membros, e outras recolhiam menos porque eram menos membros. Mas ali o direcionado é, por pessoa, essa quantidade. E é o que ele diz aqui no versículo 15. Como está escrito, quem muito havia colhido não fez em excesso, para que não faltasse a quem pouco recolher. Então ele está trazendo essa questão do equilíbrio, ele está trazendo essa questão da proporcionalidade, reforçando que a cada um era dado de acordo com a sua necessidade, que não havia sobra, mas que também não faltava, independente do tamanho da família. E aí aqueles que tem uma outra situação ali em Êxodo, que fala daqueles que guardaram a mais,
com medo de faltar e que no outro dia estava podre, estava estragado. Então já era Deus ensinando ali o coração do povo, sabe? Já era Deus ali mostrando que se você confiar em mim, eu estou dizendo, pega o suficiente para você e para sua família, porque se você confiar em mim não vai faltar. Irmãos, não faltou para aquele povo, não faltou comida, não faltou vestimenta, não faltou ministração da parte do Senhor, não faltou profeta, não faltou nada para aquele povo. O tempo do deserto eles dependeram única e exclusivamente de Deus, e Deus os supriu em todas as coisas. Eu acho que isso ensina um pouco para nós. Amém, irmãos? Então precisamos estar atentos, irmãos. Não vamos dar, vamos deixar de dar porque a gente acha que vai faltar, não. Quando a gente entende em quem é o nosso supridor, quem que é que provê todas as coisas, irmãos, a gente vai deixar de estar tão apegado a coisas, a dinheiro, a posses, ao medo de faltar. Porque o verdadeiro amor, irmãos, lança fora todo medo em todas as situações. Não, eu vou ajudar o próximo e mesmo que fique menos aqui, que fique um pouquinho menos, eu vou deixar o que é suficiente. Porque o meu Deus é o El Shaddai. Ele é mais do que suficiente. Receba essa palavra, irmãos. Em todas as coisas, em todas as suas necessidades, o Senhor é mais do que suficiente. Ele é o Deus da provisão. Eu não sei o que o irmão está precisando hoje. Às vezes o irmão está igual aquela igreja de Jerusalém, passando por escassez em alguma área da vida, seja nas finanças, seja ali na parte emocional, seja na vida familiar. Irmãos, eu não sei, mas creia que o Senhor levanta homens e mulheres nessa terra para nos suprir, seja na nossa vida espiritual, seja na vida material, seja nos nossos relacionamentos, algumas direções que a gente recebe que são bênçãos da parte de Deus. Amém? Creia nisso. Creia que Deus é o nosso El Shaddai, é o nosso Deus mais do que suficiente. Amém? Irmãos, isso eu não tinha programado de falar não, mas Deus colocou no meu coração agora, que nós precisamos crer que Deus tem cuidado de nós. Que Deus tem nos suprido. E na medida desse conhecimento, dessa certeza que chega, desse favor de Deus que tem chegado sobre a nossa vida, nós precisamos estar atentos com o que podemos contribuir na vida de outros também. Amém? Aleluia. Algumas conclusões para a gente finalizar, irmãos. Aleluia, Pai. Corações que compreendem verdadeiramente a graça de Deus têm mais facilidade em agir com generosidade. Irmãos, que a nossa oração seja: Senhor, alinha meu coração. Me ajuda a compreender a Tua graça, o Teu amor, porque eu quero ter um coração generoso, eu quero ter um coração igual ao Teu, meu Mestre. Coração disposto a obedecer, coração disposto a servir, coração disposto a cumprir o seu querer no que quer que seja. Mesmo que seja no repartir daquilo que eu tenho recebido financeiramente ou dos meus bens. Amém, irmãos? Então, quanto mais o nosso coração compreende a graça de Deus sobre as nossas vidas, mais generoso ele se torna. Que Deus abra os nossos olhos e nos dê da sua revelação. Outra coisa, irmãos, qualquer um pode contribuir, já que Deus não vê quantidade. Ninguém é tão pobre que não possa dar, irmãos. Então, esse desprendimento, ele também precisa partir do coração. Amém? Lembra que aquela moedinha que era muito pouquinho que a viúva deu, naquele dia em que Jesus estava acompanhando aquele gasofilaço com tantas ofertas, ele disse: essa foi a oferta mais preciosa. Aleluia. A contribuição, a oferta deve ser uma expressão voluntária do amor a Deus e da gratidão pelo grande sacrifício de Jesus por nós. Irmãos, nós não podemos ser manipulados em oferta. Amém? Graças a Deus que nós estamos num ministério, irmãos, que é muito temente nesse aspecto. Muito temente. Os nossos pastores, a nossa presidente, têm um cuidado muito grande em não causar qualquer constrangimento aos irmãos no que diz respeito a essa parte. Mas pode ter certeza que é nesse momento que Deus espera ainda mais generosidade da nossa parte. Então, irmãos, é voluntário, brota do coração. A oferta é algo que não é manipulado. Ele pode até ser sugerido: irmão, se puder contribua com isso, irmão, se puder contribua com aquilo, mas não pode ser uma obrigação, porque se torna uma obrigação, não é bíblico. Estou falando de ofertas, amém? Aleluia, glórias a Deus. A
A contribuição, a oferta deve ser uma expressão voluntária. Mais uma vez eu vou falar do amor a Deus e da gratidão pelo grande sacrifício de Jesus por nós. Então, todas as vezes que nós estivermos tendo dificuldade em sermos generosos, que a gente se lembre do grande sacrifício de Jesus. Amém? Nosso Senhor, que era Deus, desfez-se dessa condição divina para que pudesse se tornar homem e carregar sobre si todas as nossas iniquidades, todas as nossas enfermidades, para que por meio dele pudéssemos receber o perdão dos nossos pecados e assim o direito à vida eterna, a nossa salvação. Amém? Lembre da doação maior, da oferta maior. Estávamos mortos, estávamos todos destituídos da graça de Deus por conta do pecado. E ele nos deu vida, e vida em abundância. Aleluia. Mais um, devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Deus espera de nós desapego, desprendimento dos bens materiais, desprendimento das nossas relações. Amém, irmãos? Às vezes a gente não está preparado para perder um ente querido porque a separação não foi feita para o ser humano mesmo. Nós somos separados por causa do pecado. A intenção de Deus é que nós vivêssemos em comunhão ali, no Jardim do Éden, como foi criado Adão e Eva. Então, todas as vezes que a gente se separa de alguém que nós amamos, que nós gostamos muito, vai doer. Mas é diferente desse amor pela convivência do que um apego. Amém? Então, nós temos que estar desapegados. O amor a Deus tem que estar acima de todas as coisas e acima de qualquer pessoa. Amém? Aleluia. Ele precisa ter o primeiro lugar na nossa vida. Isso é um aprendizado, irmãos. É dia após dia a gente deixando o velho homem e aprendendo a andar conforme o novo vindo da parte de Deus por meio de Cristo. Amém? Enquanto igreja devemos cuidar dos pobres, dos órfãos, das viúvas e dos necessitados. Esse dever é bíblico. Devemos estar atentos a essa solicitação. E por fim, ofertas, mais uma vez, não devem ser compulsórias, devem ser voluntárias. Qualquer circunstância que infrinja esse princípio vai contra o que é ensinado na palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Na próxima terça-feira nós vamos concluir o capítulo 8, nós iremos do versículo 16 até o 24, vai ser uma parte que ele vai estar falando sobre o zelo na coleta das ofertas. Porque tudo que é feito para o Senhor é feito com muito zelo, com muita diligência, com ordem e com cuidado. O Paulo vai estar nos ensinando sobre isso também. Amém? Irmãos, eu vou orar e vou clamar ao Senhor que Ele derrame generosidade em nossos corações. Vamos lá? Pai querido, nós te apresentamos esta noite, apresentamos o nosso descanso, apresentamos nossos lares, apresentamos cada coisa que o Senhor tem nos dado. Nos ensina, Pai, a consagrar tudo aquilo que nós temos, porque, na verdade, se o Senhor não tivesse permitido, não estaria aos nossos cuidados. Sejam coisas, sejam pessoas, Pai, somos gratos pelas nossas famílias, pelos nossos irmãos, pelos nossos pais, pelos filhos. Somos gratos pelos relacionamentos. Somos gratos pelo nosso emprego, para aqueles que têm. Somos gratos porque, ainda que desempregados, o Senhor tem nos suprido. Somos gratos pela abundância de conhecimento que o Senhor tem derramado em nossos corações por meio dos estudos, Pai. Obrigada porque o Senhor tem nos suprido em todas as coisas e nos perdoa ainda quando não percebemos. Porque às vezes, Pai, nossa natureza adâmica fala mais alto e temos tendência a reclamar do que falta, ao invés de agradecer o que já temos, que é muito. Obrigada, Senhor, pela vida eterna. Obrigada pela salvação. Obrigada pelo grande sacrifício de Jesus. Que jamais os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, o nosso ser esqueça de tão grande doação, de tão grande sacrifício. Pai, que Jesus seja sempre o nosso exemplo em todas as coisas. Transborda de generosidade em nossos corações, alinha os nossos pensamentos e os nossos sentimentos na questão da generosidade. Que nós possamos estar atentos naquilo que podemos contribuir àqueles que estão à nossa volta. Que nós possamos estar atentos às obras que são desenvolvidas no nosso ministério, para que possamos contribuir dentro de uma proporcionalidade, mas com generosidade. Que o ofertar seja algo regular em nossas vidas também, Senhor. Pai, e que seja sempre algo que brote mesmo do Teu Espírito Santo em nossos corações, que seja sempre voluntário. Que nós tenhamos essa sensibilidade para perceber aonde possamos contribuir, para que a gente evite até o constrangimento das pessoas terem que pedir, Pai. Que nós estejamos ligados para darmos o primeiro passo. E que aquelas ofertas que nós nos propusermos, que a gente conclua. Que a gente não fique ali protelando como fez a igreja de Corinto.
Pai, somos gratos por todas as coisas. Abençoa os meus irmãos, Pai, dê-lhes uma noite de paz, dê-lhes uma noite de renovo, uma noite de descanso. Continua ministrando aos corações, também ao meu. Abençoa as nossas vidas, abençoa a vida da Daniele, Pai, a sua casa e a sua família, por todos os serviços que ela tem prestado, Pai, enquanto diaconisa, enquanto serva, enquanto filha, para que esses estudos estejam chegando à casa, aos lares de cada um de nós. Assim nós oramos, Pai, agradecendo e concordando em nome de Jesus. Amém. Somos gratos, Pai. Boa noite, igreja.